Meu nome é Helena Barros de Souza, sou graduanda do curso de Nutrição da Unirio e bolsista IC Unirio. Tenho como orientadora a professora Edira Castelo Branco de Andrade Gonçalves, do Departamento de Ciência dos Alimentos da Escola de Nutrição da Unirio. E o título do meu trabalho é Meios de Cultura Alternativos para Bacilos thuringiensis. O uso de agrotóxicos tem sido necessário para fazer o controle de insetos pragas que são prejudiciais às lavouras e na produção de alimentos em larga escala. Porém, são substâncias altamente agressivas aos seres humanos e ao meio ambiente. O Bacillus thuringiensis é uma bactéria gram-positiva, aeróbia e formadora de endosporos, capaz de produzir toxinas com capacidade inseticida que não apresentam toxicidade aos humanos ou aos vertebrados, nem ao meio ambiente, por serem biodegradáveis. As toxinas do Bacillus thuringiensis são específicas contra insetos Lepidoptera, que são as traças e as borboletas, Coleóptera, que são os besouros, e Diptera, que são as moscas e os mosquitos. Também possuem ação contra insetos Hymenoptera, que são as abelhas e as formigas, Homoptera, que são as cigarras e os pulgões, e Orthoptera, que são os gafanhotos e os grilos. E também podem ser usadas ainda no controle de alguns nematóides, plateumintos, ácaros e protozoários. Nesse contexto, vemos a ampla atuação do Bacillus thuringiensis como bioinseticida e também a possibilidade do seu uso como alternativa aos agrotóxicos convencionais, que são tão nocivos ao homem e ao meio ambiente. Justificamos então este estudo pela importância do desenvolvimento e divulgação de formas baratas de produção do bioinseticida à base de Bacillus thuringiensis. O objetivo desse trabalho foi apresentar o Bacillus thuringiensis e sua forma de produção, abordando meios de cultura alternativos e baratos. A metodologia utilizada foi a produção de um artigo de revisão nominal sobre o Bacillus thuringiensis e seu cultivo, utilizando para a pesquisa a base de dados periódicos CAPES. Nesse artigo, foram abordados alguns tópicos como entomopatogenicidade, produção, parâmetros de cultivo, meios de cultura tradicionais e meios de cultura alternativos. As toxinas do Bacillus thuringiensis são codificadas por genes CRI, que dão origem às proteínas inseticidas, genes CIT, que dão origem a proteínas citolíticas, genes VIP, que dão origem a proteínas inseticidas de fase vegetativa, e genes CIP, que dão origem a proteínas inseticidas secretórias. Após serem ingeridos, os cristais inseticidas são ativados no intestino dos insetos, onde se ligam às membranas epiteliais, causando dano às células intestinais e levando os insetos à morte. O formato dos cristais pode influenciar na sua toxicidade, e também há um efeito sinérgico entre eles que pode potencializar a sua ação. A produção do Bacillus thuringiensis tem como principais etapas a escolha da linhagem, a estocagem, o cultivo, a recuperação de toxina, formulação do inseticida e a análise de qualidade. A esporulação e a produção de endotoxina estão relacionadas aos fatores ótimos de cultivo, que incluem temperatura a 30 graus Celsius, com duração de 72 horas, em pH
entre 6,5 e 7, em fermentação submersa, com agitação do meio em 200 rpm, para manter o oxigênio dissolvido a concentrações de 30 a 50%. A eficiência do meio de cultura proposto deve ser atestada pela produção de biomassa, esporulação, produção de toxina e sua toxicidade. Para a boa produção, é necessário garantir fontes de nitrogênio e carbono adequadas, como o ácido glutâmico leucina e a glicose, bem como a presença de alguns minerais, como cálcio, magnésio e ferro, e a qualidade da água usada no preparo do meio de cultura, pois a matéria orgânica na água pode absorver a toxina produzida, diminuindo sua atividade. A fase de preparo do Bacillus thuringiensis pode ser feita no meio de cultura padrão chamado Luria bertani, e esse meio também pode ser usado como comparação em relação aos meios de cultura alternativos propostos. Alguns resíduos agroindustriais já foram relatados para a composição de meios de cultura para o Bacillus thuringiensis como forma de diminuir o custo de produção. Foram usados com êxito meios à base de farelo de soja, farelo de arroz, água residual da indústria de amido, água residual de matadouro, bagaço de cana, licor de milho, resíduos de sedimentos de manteiga clarificada, lodo de esgoto e palmeira forrageira, entre outros. Estes meios apresentaram uma contagem de células viáveis entre 10 a 7 e 10 a 9 unidades formadoras de colônia por ml, e de esporos entre 10 a 8 e 10 a 9 esporos por ml. Apresentaram concentrações letais de toxina entre 0,3 microgramas por litro e 8,14 miligramas por litro. E na quantificação de produção de toxina, apresentaram concentrações entre 24 mg por litro e 3.600 mg por litro, sendo considerados, assim, bons meios de produção com base nesses resultados. Concluímos com este trabalho que o bioinseticida à base de Bacillus thuringiensis é uma alternativa segura e eficiente e barata aos agrotóxicos presentes no mercado. Além disso, há a possibilidade de uma produção sustentável do bioinseticida a partir de diferentes resíduos agroindustriais, facilitando a produção em larga escala e até por pequenos produtores. Agradeço à Unirio pela possibilidade de desenvolvimento deste estudo.